Nós que ficamos aqui, eu gostaria de meditar com vocês em uma palavra que se encontra ali no Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 30 ao 32. Marcos 4, versículo 30 ao 32. Ontem nós tivemos estudo bíblico, foi muito gostoso, foi uma bênção. Nós pudemos estudar um pouquinho, falar sobre a doutrina do pecado, a martiologia, tá? E foi muito bom. Os amados têm participado e nós temos podido, graças a Deus, com a graça do Senhor, elucidar algumas questões e resolver algumas dúvidas e trazer esclarecimentos. Os estudos têm sido muito bom. Nós temos seguido um livro, né? E temos feito um estudo um pouco mais sistemático, mas que tem, graças a Deus, trazido crescimento, entendimento um pouco mais amplo do contexto bíblico aos irmãos que têm participado. Então eu lanço o desafio a você, que se você pode vir aos sábados à noite, venham em nome de Jesus, amém? Nós já estamos aí com um projeto aí no forno aí, do culto dos adolescentes aí, nós já estamos criando uma estrutura para que os adolescentes tenham esse culto, né? Aos sábados também, né? E nós estamos realmente felizes, porque cremos que Deus fará grandes coisas em nome de Jesus, amém? Nós falamos no começo desse ano, que esse ano nós queremos muito mais de Deus, mas queremos também consagrarmos-nos ao Senhor, amém? E a consagração é o caminho, né, para que possamos desfrutar de coisas novas, coisas maiores e melhores para a nossa vida. Na verdade, não adianta a gente ficar somente esperando do ano, que seja um ano novo, um ano diferente, se nós não tivermos disposição em nós de mudarmos, de melhorarmos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 30. Nós vamos ler 3 versículos. Eu gostaria que você prestasse um pouco atenção, em nome de Jesus. Fala assim: e dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se o maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Amém? Glórias a Deus. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade de podermos oferecer e prestar culto ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela comunhão que desfrutamos neste lugar. Ó Deus, não só a comunhão, Senhor, entre os irmãos, mas a comunhão com o Senhor, porque pela fé nós cremos que o Senhor está aqui, Senhor. Nós cremos que o Senhor já tem abençoado vidas aqui. Nós cremos, Senhor, que o Senhor já começou uma obra na vida de cada um dos teus filhos aqui neste dia, Pai querido. Senhor, que neste momento, ó Deus, em que nós vamos refletir, ó Deus, na Tua palavra, mais uma vez, Senhor, o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, Senhor, a termos compreensão e entendimento dela, Senhor, e que esta palavra gere em nós crescimento, edificação, fortalecimento, cura, libertação, Pai amado, porque ela é o poder de Deus, Senhor, e nós cremos nisso, e nós tomamos posse disso, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que ela não volte vazia, que ela encontre lugar, Senhor, para ser recebida, para que ela possa germinar e crescer e dar frutos para a glória e louvor do Teu santo nome, Senhor. Celebramos o Teu nome e te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o Senhor. Queridos, eu quero falar um pouquinho com base nesse texto de Marcos 4, 30, 31 e 32. Mas eu gostaria que você abrisse rapidamente comigo em Lucas também, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 20. Abra comigo. Lucas, capítulo 11, no versículo 20. Amém?
Lucas capítulo 11, no versículo 20, nós vamos fazer essa leitura. Jesus havia expulsado um demônio, né, da vida de uma pessoa, e alguns fariseus disseram que ele estava expulsando demônios por Belzebu, né? E Jesus, ele fala assim no versículo 20: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, né, certamente vos é chegado o reino de Deus. Vou ler mais uma vez. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Amém? Glórias a Deus. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre o reino de Deus, tá? Esse reino o qual nós todos somos participantes hoje, tá? Embora o reino de Deus hoje seja um reino ainda invisível, seja um reino ainda subjetivo, mas é um reino real, concreto, que está acontecendo por todo o mundo, tá? O reino de Deus está se estabelecendo por toda a terra. Então existe o reino de Deus. O temporal que está acontecendo neste momento é subjetivo, é invisível, você não está vendo, mas está crescendo, não é? Está avançando. E existe o reino de Deus escatológico, que vai acontecer num futuro, onde Cristo vai estabelecer de forma plena, visível, o seu reino para todo sempre. Então, todavia, queridos, né? A Bíblia nos fala assim que quando Jesus se manifestara sobre a terra, ele, através dele, o reino de Deus fora aproximado a nós, né? Então Jesus também falou nesse texto que nós lemos em Lucas, no capítulo 11, no versículo 20, Jesus fala assim: se eu tenho expulsado os demônios pelo dedo de Deus, então é chegado a vós este reino. Ou seja, Jesus estava falando, queridos, que Jesus, ele estava inaugurando, trazendo a inauguração do reino de Deus, a implantação, né, desse reino, a aproximação. Não que o reino de Deus não existisse, mas o reino de Deus chegou a nós através da pessoa de Jesus Cristo, as nossas vidas, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre as marcas desse reino, não é? Sobre as características desse reino, e que tem que ter a ver com as características da nossa vida, se nós temos realmente participado desse reino, tá? Essas características desse reino têm que fazer parte das características da nossa vida também, em nome de Jesus. Eu quero só abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho aqui nesse versículo 31, fala assim: é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Quem já viu um semente de mostarda? Uma semente. A semente da mostarda, querido, é uma semente minúscula. Não é verdade? Se eu estivesse com uma semente aqui, você seria incapaz de ver aí da onde você está, porque realmente é uma semente minúscula, bem pequena mesmo, quase que não dá para visualizar, tá? É muito pequena. E quando a Bíblia fala assim, queridos, que o reino de Deus começou, né, como um grão de mostarda, está falando do início humilde, né, do ministério de Cristo. Vocês lembram de que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou montado em um burrinho, né? Um jumentinho, tá? E os judeus ficaram, puxa vida, esse é o rei, esse é aquele que vem para redimir esta nação, né? Eu penso que os judeus, eles esperavam que Jesus não fosse uma semente de mostarda, mas fosse uma semente de abacate, uma semente bem grande, né? Principalmente a semente de abacate do Japão, gente. Eu fico surpreendido. Você compra abacate no mercado, você corta assim, só tem semente. Aí você fala, ué, cadê o lugar para comer? Não é? Então a semente grande. Os judeus esperavam que Cristo viesse como um grande rei, não é? Um libertador político, não é verdade? Que viesse de alguma forma levantar uma grande revolução e fosse libertar Israel, não é? Do poderio e do jugo de Roma. Mas isso não aconteceu. O reino de Deus, ao qual Cristo veio, de alguma forma, entre aspas, implantar neste mundo, era um reino espiritual.
um reino invisível, mas que todavia, sendo uma vez implantado, a Bíblia fala assim, que no versículo 32, mas tendo sido semeado, né, ele cresce e faz-se maior de todas as hortaliças. Olha que coisa tremenda. Ou seja, o reino de Deus foi implantado, né? E a Bíblia fala assim que esse reino, atenção, queridos, que uma vez que o reino de Deus ele é plantado, ele encontra espaço para crescer, para germinar. E para crescer, ele cresce, né? Ou seja, se esse reino chegou a você, isso deve estar crescendo dentro de você, né? A manifestação, né, das características desse reino devem estar crescendo em você, se concretizando em você, se estabelecendo em você. Ele vem e se estabelece, né? Ele toma conta, como o fermento faz com que aquela massa cresça, né, e mude. O reino de Deus, quando chega em uma vida, queridos, ele cresce, ele se estabelece, ele se concretiza, traz mudança, traz transformação, metamorfose, né? Transformação à vida de cada um que realmente recebeu essa semente em nome de Jesus. Essa semente tem um poder tremendo, né? Este reino é um reino poderoso, né? E nós devemos estar então, queridos. A minha pergunta é: este reino tem crescido em você, através de você? Porque aqui no texto a Bíblia fala assim que essa semente sendo plantada, ela cresce. Eu acho engraçado e interessante que Marcos ele não fala das adversidades que essa planta ela passa. Por exemplo, dela de alguma forma ser plantada, né, e ela germina e ela cresce e as plantas ao redor de alguma forma sufocarem ou semente sufocar ela, né? Mas simplesmente a Bíblia fala assim que uma vez recebido, essa semente ela germina e ela cresce e ela se torna maior das hortaliças. Queridos, uma vez que Cristo sendo recebido dentro do teu coração, de coração aberto, e esse reino é implantado, entre aspas, em você, e você se torna parte desse reino, o processo está acontecendo na tua vida. Deve estar acontecendo um processo de mudança, de restauração, de renovação, de restituição, né, daquilo que havia se perdido, não é? Por causa do pecado. Deus então começa um processo tremendo. Deus nos liberta do pecado, não é? Nos perdoa pelos nossos atos pecaminosos, não é? Nós somos redimidos e nós somos transportados para o seu reino. A Bíblia fala assim, né? Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Ele nos tirou da potestade das trevas, da escuridão, e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou para esse reino. Então, querido, nós somos parte desse reino poderoso. E eu quero falar sobre algumas características desse reino, em nome de Jesus. A primeira característica está aqui mesmo nesse texto, no versículo 32. Olhe comigo. Fala assim: mas tendo sido semeado, ele cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Olha que coisa bonita. A Bíblia fala assim que esse reino cresce e ela se torna uma grande árvore, a tal ponto de que as aves dos céus, elas podem vir, né, e se aninhar em seus galhos, em sua sombra. Ou seja, uma das características do reino de Deus, queridos, que o reino de Deus é um reino que agrega, que acolhe, né, que oferece sombra, né, àqueles que necessitam, tá? Então o reino de Deus é um reino acolhedor. Na verdade, é um reino que recebe as pessoas, é um reino que socorre as pessoas, em nome de Jesus, tá? Essa é uma grande característica do reino, né? O reino de Deus está ali, né? E é oferecido através da pessoa de Cristo a todas as pessoas desta terra.
a todas as pessoas, né? A Bíblia fala assim que esse reino é oferecido, por exemplo, para aquele que está cansado e sobrecarregado. Jesus faz um convite aberto, né? Claro, explícito, falando assim: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é? Olha, Jesus fazendo esse convite, né? Para todos. Os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, né? Esse convite são para aqueles que são repudiados muitas vezes pela sociedade, muitas vezes aqueles que são desprezados. Você lembra quando Jesus ele para no tanque ali, no poço de Jacó, e ele tem o diálogo com aquela mulher samaritana, né? Uma mulher que era repudiada, desprezada pela sua vida. Todavia, Jesus não desprezou aquela mulher. Muito pelo contrário, agregou-a para o reino. Acolheu-a para o reino. Na verdade, Jesus deu-lhe o valor, a sua vida. Tá? Então, o reino de Deus é um reino acolhedor. É um reino que agrega as pessoas. Eu acho interessante, ali em Mateus capítulo 13, quando Mateus fala sobre o reino também, ele fala sobre a parábola da rede. Né? E fala assim dos pescadores que, passando a rede pelo mar, eles agregam aquela grande quantidade de peixe. Olha, estou atiçando a vontade dos pescadores aí. Agrega aquela grande quantidade de peixes, eles puxam esses peixes para o mar, para a praia, então eles separam os peixes bons e ruins. É interessante, queridos, que para o reino de Deus, essa rede, ela está sendo lançada. Não interessa, queridos, o convite é para os bons e para os ruins. Não é somente os bons que são convidados para o reino de Deus, queridos. Se fosse só os bons, nós estávamos perdidos. Não é verdade? Se Deus chamasse só os bonzinhos, né, os santos, queridos, nós estávamos perdidos. Graças a Deus que Jesus veio para os pecadores. Graças a Deus que Jesus é chamado de amigo de pecadores. Graças a Deus que Jesus veio em resgate daquele que estava perdido e caído. E é por causa disso que nós tivemos a oportunidade de fazer parte desse reino. Porque esse reino é um reino agregador, é um reino acolhedor, em nome de Jesus, onde você encontra aconchego, em nome de Jesus. Né? Você, aquele que é discriminado, muitas vezes encontra aconchego nesse reino. Eu lembro ali daquele texto de Mateus 8, onde o leproso ele chega até Jesus. E a Bíblia fala assim, queridos, é um texto maravilhoso, onde diz que aquele leproso chegou perto de Jesus e a Bíblia fala assim que Jesus tocou aquele homem. Eu fico imaginando, amados, o que significou aquele toque de Cristo àquele homem. Não é verdade? Jesus foi um homem que não somente revolucionou pelas suas palavras, mas pelas suas atitudes. As nossas atitudes falam muito forte, queridos. As atitudes de Cristo com aquele homem foi uma atitude maravilhosa. Pare e pense, aquele homem era considerado um homem impuro. Ele estava destinado, queridos, a viver à parte da sociedade, alheia à sociedade. Não é? Quem sabe aquele homem era um pai de família, que tendo descobrido então a lepra, fora obrigado a abandonar a sua família, não é? E viver distante da sua família, discriminado, porque naquela época, não é? Quando alguém chegasse perto de um leproso, o próprio leproso, ele tinha incumbência de gritar impuro, 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 para que a pessoa não se aproximasse dele. Você parou para pensar que dor, que coisa terrível, né? Você falar que ele tinha um destino de viver separado da sociedade em um leprosário para simplesmente morrer, apodrecer e morrer. Mas a Bíblia fala assim que esse homem, tendo visto a Cristo, ele se aproxima de Cristo, não é? E chega até ali. A Bíblia fala assim: Senhor, esse homem chega para Jesus e fala assim: Senhor, se você quiser, pode me curar. E a Bíblia fala assim que Jesus tocou aquele homem. Você já imaginou? Abraçou aquele homem. O que aquele abraço significou para aquele homem, queridos? Um homem considerado um lixo, que não valia mais nada, e Jesus fala assim: ele falou, o que você quer que eu faça? Se quiseres, pode me curar.
E Jesus abraçou ele, tocou ele e falou assim: eu quero ser curado. Olha que coisa tremenda. Queridos, esse reino é um reino inclusivo. E nós devemos ser instrumentos de Deus. Se eu e vocês, nós somos participantes desse reino, se esse reino foi então instaurado em nós, foi implantado em nossos corações através da pessoa de Cristo, quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você e eu, nós devemos ser pessoas que agregam pessoas em nome de Jesus, que acolhem, que apoiam em nome de Jesus. Isso é muito importante. Essa é uma das características desse reino que nós participamos. Em nome de Jesus, que você seja um instrumento de acolhimento de Deus, dessa manifestação do aconchego de Deus, do apoio de Deus para outras pessoas, em nome de Jesus. Pessoas que não julgam, mas que simplesmente fazem a sua parte de oferecer um apoio, não é? Um consolo, um aconchego em nome de Jesus. Isso é muito importante. Nós vivemos, queridos, em um mundo onde o amor vai se esfriando, não é? Por causa da iniquidade. Mas nós, queridos, nós devemos ser pessoas acolhedoras em nome de Jesus. Tá? Independente quem seja a pessoa, amados, se nós fazemos parte do reino de Deus, que nós venhamos ser instrumentos, né, de agregação em nome de Jesus, de acolhimento, né, para as pessoas no reino de Deus também em nome de Jesus. Nós fomos agregados, nós fomos acolhidos, né? Deus nos ofereceu colo para as nossas vidas. Nós éramos inimigos de Deus. E Jesus nos ofereceu braços abertos em uma cruz, né? Deus nos ofereceu o seu amor com aqueles braços abertos naquela cruz, querido. Ele nos agregou, né? Ele nos atraiu a Ele com o seu tremendo e maravilhoso amor. A Bíblia fala assim que quando o Filho do Homem fosse levantado, Ele atrairia a muitos, e nós fomos atraídos por Ele, e nós louvamos a Deus porque Ele nos agregou, né? Nós não tínhamos em nós mérito nenhum, nós não tínhamos em nós, né, pedigree necessário para que a gente chegasse e falasse assim: olha Deus, agora eu estou bem, sou santo, né, maravilhoso, eu vou entrar no teu reino. Não. Foi o sangue de Cristo que nos levou para perto, que nos incluiu. Foi a morte de Cristo que nos incluiu neste reino, que nos agregou, não é? Em nome de Jesus, amém? Então, uma das características desse reino é que esse reino é um reino que agrega, tá? Que acolhe, que oferece sombra, descanso, não é? Para as pessoas, e isso deve estar em nós. Outra coisa que nós vemos, que esse reino, o reino de Deus, é um reino que promove as pessoas. Nós vemos ali nessa própria passagem do leproso, por exemplo. Não é verdade? Ele estava vivendo aquela vida, né? Aquele opróbrio em sua vida, e de repente Jesus passou pela vida daquele homem, e aquele homem foi restaurado. O reino de Deus é um reino que oferece restauração, né? Promove a pessoa humana, né? Faz com que a pessoa entenda, compreenda o seu grande valor, não é verdade? Porque existem situações neste mundo em que nós vivemos, onde que as pessoas vão se tornando objetos do sistema, não é verdade? E hoje nós vivemos em um tempo de coisificação das pessoas. Hoje se dá mais valor para as coisas do que para as pessoas, não é verdade? E nós vivemos num tempo assim, onde a vida vai perdendo valor para muitos, a tal ponto que a pessoa não tem mais valor nenhum. Mas Jesus veio, implantando o seu reino para trazer restauração, em nome de Jesus. Eu olho para aquela mulher que foi pega em adultério, foi levada até Jesus, né? E Jesus estava escrevendo na terra, né? E aqueles homens: Jesus, o que o Senhor nos diz? Essa mulher foi pega em adultério. E eles queriam complicar Jesus. E Jesus olhou para aqueles homens, levantou, olhou para a mulher, falou assim: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra, né? Jesus não apontou e falou: mulher, olha aí.
Agora, Jesus falou assim, olha, essa é a condição da humanidade. Né? Essa é a condição da humanidade. Essa é a condição da humanidade. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia fala assim que todos os acusadores sumiram. E Jesus falou assim para aquela mulher, mulher, cadê onde estão os teus acusadores? E a mulher falou assim, foram todos. E Jesus olhou para ela e falou assim, agora vá e não peques mais. Dê valor à sua vida. Né? Você é uma pessoa de valor. Né? Diga à pessoa que está do teu lado, você é uma pessoa de grande valor. Pessoa de grande valor. Deus dá um valor tremendo às nossas vidas. Você imaginou? É Deus. Né? Deus começa a fazer você entender o quão grande valor você tem na sua vida. Eu paro e penso ali naquele texto lá em Lucas capítulo 8 do endemoniado gadareno. Você imaginou aquele homem ali em Gadara, naquela cidade chamada Gadara, vivia no meio do cemitério, tinham tentado prender ele várias vezes, ele quebrava as cadeias e vivia como um bicho desprezado, as pessoas tinham medo, né? Ele se tornou um show bizarro para toda a cidade, seu nome era comentado por todos, mas de uma forma negativa, e de repente Jesus vai até ele e promove ele também, liberta ele, restaura ele e o inclui no reino de Deus. Olha que coisa tremenda, queridos, porque o reino de Deus ele é assim. É um reino que promove as pessoas. Eu lembro daquele texto também que, por exemplo, Maria, lá no jardim, no jantar em Betânia, Jesus está jantando, eles estão reunidos ali, de repente Maria vem lá e derrama o bálsamo e unge a Jesus. E Jesus fala assim, onde esse evangelho for pregado, isso será falado por todo lugar, o que você fez para a sua memória. Vocês sabem que a sociedade judaica era uma sociedade muito machista, né? Jesus fala assim que a atitude daquela mulher foi uma atitude que era digna de ser trazida à memória, valorizando a mulher, a atitude da mulher, não é? Então, queridos, quando Jesus ele chega, o reino de Deus, ele dá o valor devido a todo mundo, não é? Todo mundo. Todo mundo, ninguém é mais ou é menos. Né? A Bíblia fala assim, aquele que quer ser maior, seja o menor. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Né? Lembra daquela parábola da vinha, onde o Senhor contrata as pessoas para trabalharem, né? E contratou o pessoal, teve um pessoal que trabalhou o dia inteiro, aí teve um pessoal que ele contratou depois, já na parte da tarde. E depois, na hora de acertar, ele pagou, foi pagando aqueles que trabalham o dia inteiro, e aqueles que chegaram depois, né? Falou assim, eles receberam o mesmo valor daqueles que trabalharam o dia inteiro. E aqueles que trabalharam o dia inteiro falaram assim, mas trabalhamos o dia inteiro, eles trabalharam menos do que nós. Né? E eles receberam a mesma coisa. O que Jesus estava mostrando, querido, que existe um lado do reino de Deus que nos deixa iguais. Nós somos iguais. Somos iguais. Nós precisamos da graça do Senhor. E esse reino de Deus valoriza as pessoas, dá o devido valor a cada um de nós. Não existe aquele louvor, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Taisetsu nakimi, né? Taisetsu nakimi. Eu lembro daquele vídeo do Max Lucado, Você é Especial. Rafa assistiu muito, né? Tanto é que foi a Lena que deu esse VHS, emprestou essa fita VHS para o Rafa assistir esse desenho, um desenho muito antigo, falando do valor, né, de cada um de nós. Queridos, quando você entra no reino de Deus, saiba que você é valorizado. Você é valorizado.
né? Em nome de Jesus. Ninguém é mais, ninguém é menos. Temos o mesmo valor na presença do Senhor. Amém? Então esse reino restaura, esse reino cura, esse reino liberta, esse reino restitui o valor da pessoa humana. Outra característica que nós vemos nesse reino, vocês lembram daquele texto lá de Mateus no capítulo 13? No versículo 42, fala assim da parábola da pérola preciosa. Quando aquele homem, né, aquele comerciante de pérolas, ele fica procurando, né, pedras de grande valor. E a Bíblia fala assim que aquele homem encontrou uma pérola de grande valor. E o que ele fez? Ele foi e vendeu tudo que ele tinha para poder comprar aquela pérola, né? E juntamente com essa parábola, um pouco antes, tem aquela parábola do tesouro escondido, onde fala assim que um homem estava andando pelo campo e ele encontrou um grande tesouro nesse campo. E ele viu aquele tesouro, ele ficou maravilhado. E o que ele faz então? Ele vai lá, volta para sua casa, vende tudo que ele tem para poder comprar aquele campo. Ou seja, e a Bíblia fala assim que esse homem se alegrou, foi tomado de alegria. Queridos, o reino de Deus é um reino que promove alegria dentro do nosso coração. Alegria, uma alegria que não se entristece, uma alegria que não se abate diante das contristações dessa vida, em nome de Jesus. Fala, Senhor, queridos, do maravilhar que o reino de Deus gera em uma pessoa que é confrontada com o seu reino. Queridos, quando nós encontramos com o reino de Deus, quando nós entendemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando nós entendemos que tudo isso a nós foi dado de graça, Deus não estabeleceu um preço para que nós tivéssemos salvação, muito pelo contrário, Ele pagou o preço para que nós fizéssemos parte desse reino, para que eu e vocês pudéssemos ter vida, para que eu e vocês pudéssemos ter vitória sobre todo o poder das trevas, para que eu e vocês pudéssemos nos tornar mais do que vencedores, para que nós pudéssemos nos tornar eternos diante do Senhor, em nome de Jesus. Jesus pagou um preço e isso foi oferecido de graça. É algo que nos constrange. Não é verdade? Quando algum amigo fala assim, não, eu quero pagar a conta para você, você fica até constrangido, né? Agora imagine, Jesus pagou toda a conta, toda a dívida que havia sobre nossas vidas, que era impagável. Jesus pagou por mim e por vocês. Ele pagou a conta pelo nosso pecado, né? Ele pagou com a sua própria vida naquela cruz do Calvário. Ele pagou a conta. Isso é oferecido de graça. A salvação é oferecida de graça. O seu amor, nós éramos merecedores da ira de Deus, mas Ele nos ofereceu amor. Ele nos ofereceu o seu abraço, o seu aconchego. E quando nós nos deparamos diante disso, queridos, nós ficamos maravilhados. É isso que as parábolas estão falando. Aqueles homens encontraram isso, se depararam diante disso e falaram, puxa vida, que riqueza! E eu sempre falo, queridos, que quando você entende a riqueza de você ser parte do reino de Deus, tudo ao seu redor perde o brilho. As coisas que lhe faziam mal, te atraíam, perde o brilho. Porque você encontrou algo de maior valor, de grande valor para a tua vida, que é o reino de Deus, a vida com Deus, em nome de Jesus. Né? O apóstolo Paulo, ele fala assim que ele tendo encontrado a Cristo, ele considerou tudo aquilo que ele sabia e conhecia como refúgio. Você imaginou um homem como Paulo, um erudito da palavra, né? Um homem conhecedor de costumes? Ele fala assim, tudo aquilo que eu conheci, eu considero como refúgio. O que eu conheci agora é infinitamente mais. É infinitamente melhor. Não tem como colocar um tamanho,
né? É aquilo que Paulo ele se expressa lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não desceu ao coração humano nenhum. Aquilo que Deus tem preparado, o que Deus tem para nossas vidas, o que Ele nos oferece, queridos, não se compara às coisas que esse mundo nos oferece. Isso é de graça. É para quem quiser, é para quem aceitar, é para quem abraçar. Em nome de Jesus. E a Bíblia fala assim que por causa disso, por nós reconhecermos esse valor, a alegria começa a tomar conta do nosso coração. Você sabe, né, que esse reino foi oferecido a você. Você sabe que as promessas de Deus não vão falhar com a tua vida. Muito pelo contrário, elas vão se cumprir uma por uma. Um dos versículos que os alunos, né, falaram ontem foi Marcos 13:31. E o Shimizu-san decorou em japonês ontem, hein? O céu e a terra vão passar, mas a tua palavra não passará. As promessas se cumprirão na minha e na tua vida. É uma realidade, é uma verdade. O reino de Deus é invisível, é subjetivo hoje, mas está acontecendo. É tão concreto quanto as suas tarefas diárias, da mesma forma com que você acorda todos os dias de manhã, né? Lava o teu rosto, toma o seu café da manhã e sai para trabalhar e trabalha o dia inteiro. Queridos, o reino de Deus está se movendo. Pessoas estão sendo salvas pelo mundo inteiro, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo restauradas, famílias estão sendo restauradas, homens e mulheres têm se levantado para pregar, para anunciar o Evangelho. As coisas estão acontecendo. E vai chegar o momento, queridos, que Jesus vem buscar a sua igreja, porque essa também é uma promessa para o reino, para aqueles que fazem parte do reino. E vai chegar o momento que esse reino vai se estabelecer de forma plena, real e para todo sempre. Então estaremos com o rei deste reino, em nome de Jesus. Então nós nos alegramos, porque nós temos promessas, queridos, e não foi o homem quem nos prometeu. Foi o próprio Deus quem nos prometeu, nos deixou essa promessa. E da mesma forma, queridos, que as promessas que são contidas no Antigo Testamento têm se cumpriram, têm se cumprido, querido, toda ela vai se cumprir. Então todas as promessas e tudo aquilo que Deus fala a seu respeito, toma posse em nome de Jesus. Toma posse e se alegra. A Bíblia fala assim, que você vale mais do que o mundo inteiro. Você imaginou? Não é um irmão, não é sua esposa, não é seu marido que fala assim: olha, você é mais especial do que tudo que esse mundo pode nos oferecer. Olha que declaração de amor legal, né? Viu, querida? Você é mais especial. É Deus quem fala isso para nós, queridos. A Bíblia fala assim que você é mais do que vencedor. A Bíblia fala assim que somos igreja do Senhor. E sendo igreja do Senhor, queridos, a Bíblia fala assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha que coisa tremenda. Isso são promessas de Deus para mim e para a tua vida. Se alegra nisso, se deleita nisso, né? Porque esse reino é um reino de alegria, situações que nos contristam. Enquanto nós estivermos nessa terra, nesse mundo, né, que jaz no maligno, queridos, você vai ser contristado com muitas situações. Não é verdade? Nós seremos confrontados com certas realidades e notícias e acontecimentos que nos trarão, né, certa tristeza, principalmente nesse mundo que se corrompe cada vez a cada dia. E, querido, nós temos visto cada coisa por aí, cada notícia que realmente, né, tem deixado cada vez mais explícito a atuação do maligno nessa terra. Né, vocês viram ali, infelizmente, a notícia daquele refém japonês que fora sacrificado. Ele era cristão. Ele era cristão, né, o jornalista, ele era um homem cristão. Ele estava, na verdade, ali na Síria para ajudar as pessoas. E fora de uma forma cruel, brutal, grotesca, assassinado. Mas, queridos,
Isso não é nem a ponta do iceberg do mal que o diabo tem trazido por toda a terra. Isso é o que você viu. Isso é o que se explicitou diante dos teus olhos. Mas o diabo está trabalhando de uma forma invisível, destruindo, matando, roubando. E muitas vezes nós não damos conta disso. E nós queremos criar uma ilusão que está tudo bem. Porque eu estou trabalhando, estou pagando as minhas contas, eu tenho ar-condicionado na minha casa, eu tenho minhas roupas, está tudo bem, queridos, não está bem. Vidas estão sendo destruídas. Em nome de Jesus, ainda que muitas vezes seremos confrontados com... Vidas estão sendo destruídas. Nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos que existe um reino tão bom, tão maravilhoso, muitas vezes nós estamos calados, muitas vezes nós estamos passivos, muitas vezes nós estamos ali, sem fazer nada, sem mover uma palha. Eu paro e penso, queridos, quantas pessoas vivem desabrigadas dentro do próprio lar, mesmo vivendo em países ricos, mesmo vivendo em países, né, de situações financeiras, econômicas, sociais muito boas. Nós falamos outro dia sobre estatística do suicídio. Vocês viram que Estados Unidos está entre os primeiros, Índia, Japão, Coreia do Sul. Pessoas, queridos, que estão vivendo refugiadas, estão sofrendo, estão agonizando. Nós conhecemos um reino, né, que agrega, que restaura, que renova, que liberta, que cura, que dá o valor. Então nós precisamos, amados, tomar posse dessas promessas para a nossa vida, né? E primeiramente experimentar nós. Experimente isso, essa alegria do privilégio de você saber: eu faço parte do reino de Deus. Não é? Você é um agente do reino de Deus. Você é embaixador de Cristo. Você é agente, representante desse reino. Então não fique acomodado. Anuncie mesmo esse reino. Quem sabe com o seu sorriso. Quem sabe com a sua integridade, na sua forma de agir, de se portar. Em nome de Jesus. Quem sabe com a sua alegria. Não é? A alegria pela certeza. O mundo está difícil, tem conta para pagar, tem luta, tem dificuldade, tem dores. Não é? Mas viva a alegria do reino. Experimente a alegria do reino. Em nome de Jesus. Saiba, não é, que essa riqueza, dessa certeza que as promessas se cumprirão na tua vida, né? Nada se compara. Outra característica, queridos, desse reino é que esse reino tem valores absolutos, princípios absolutos, né? Que é a palavra de Deus. E tudo diante dessa verdade absoluta se relativiza. Então, queridos, esse reino, ele tem valores estabelecidos por Deus, princípios estabelecidos por Deus, para que eu e vocês possamos viver melhor. Tá? Viver melhor. E nem sempre viver melhor tem a ver com condição financeira, condição social. Nem sempre. Você pode viver muito bem, ainda que não tendo muito. Você pode viver muito bem, tendo muito também. Mas o viver bem, queridos, é uma questão de você estar bem com Deus e bem com você mesmo. Isso é muito importante, porque não adianta você ter muito e você não ter paz com Deus e nem com você mesmo. O dinheiro vai ser uma arma na tua mão. Mas quando você está bem com Deus, você está bem com si próprio, o dinheiro vai ser uma bênção para você. Não é? Você vai te abençoar e você vai abençoar outros também.